Olá, como vai? Meu nome é Luiz Eduardo, sou engenheiro da computação e pós-graduado em desenvolvimento de sistemas e serei seu instrutor nesse vídeo. Iremos falar sobre a história do mosquito e do MQTT. A história irá ajudar você a compreender o hoje e a desenvolver o pensamento crítico e a tomar decisões mais conscientes no futuro. Espero que goste do assunto. Vou tentar mostrar para vocês o que significam essas siglas, quais são as semelhanças entre elas e diferenças também, né? E também falaremos sobre a agenda de estudos e um pouco sobre a história da IoT e do MQTT também. Então vamos lá. A nossa agenda de estudo compõe esses tópicos: história e introdução a IoT e MQTT, introdução a MQTT e sensores, qual a sua importância e onde deve ser aplicado, instalação e configuração do broker Mosquito no Windows, trabalhando com a autenticação de usuários, os wildcards, utilizando o certificado SSL/TLS, vocês vão ver o que significa tudo isso, pontes de comunicação bridge entre os dispositivos Mosquito, e depois vamos terminar com algumas dicas e conclusões finais, tá? A história sobre a IoT e o MQTT. Esse protocolo MQTT ele foi criado inicialmente para destinação de medições de parâmetros em pipeline, de tubulação de oleoduto, gasoduto, por exemplo, como ele fica, né, num meio muito agressivo, corrosão, a poder dar uma melhor durabilidade aí nas tubulações. Depois, devido aí ao grande sucesso dessa criação do protocolo, foi criado, né, lançado a versão 3.1 e foi aberta aí para a comunidade de programadores. O Mosquito ele é um software que implementa o MQTT, né? O MQTT é um modelo de protocolo. O protocolo MQTT não é só o software Mosquito que implementa, existem outros softwares que também implementam o MQTT, e mais adiante vocês vão entender o que significa implementar o protocolo MQTT. O MQTT é um protocolo de mensagens M2M, extremamente leve, ideal para aplicações de internet das coisas, né? Ele possui uma baixa largura de banda, muita simplicidade na arquitetura e grande eficiência energética, consumo muito baixo, e dispõe de dois tipos de clientes, né? Ele tem um servidor, que é o broker central, e tem dois tipos de clientes, o que difere um pouco do protocolo HTTP, que tem um tipo de cliente, e o servidor, né? E esse cliente ele envia uma pergunta e recebe uma resposta. O MQTT ele é mais rápido. Qual é a maneira que ele trabalha? Ele tem um broker central e tem dois tipos de clientes, conforme eu havia dito, só que um cliente publica e o outro cliente se inscreve no tópico. São três dispositivos aí. Um é o publisher, o outro é o broker e o outro é o subscriber, né? Um é o publicador, que é o publisher, o centro é o broker MQTT e à direita o subscriber, que ele se inscreve no canal. E aí esse broker, depois que ele é autenticado, ele vai ficar só o publisher só enviando e o subscribe só recebendo. E aí
Imagina o WhatsApp se fosse trafegado pelo protocolo HTTP. Não tem como. Embora o protocolo do WhatsApp seja outro, né, XMPP, ele trabalha semelhante a esse tipo de protocolo. Bom, vamos falar sobre os tipos de mensagem, né? Então, além disso, o cabeçalho do MQTT ele é de 2 bytes apenas, né? Ele é pequeno e possui também um campo opcional de comprimento variável que é indicado para a mensagem, né? É nele que vai o payload, né? A entrega e recebimento dessas mensagens, elas são assíncronas e são bidirecionais, né? E o protocolo MQTT ele trafega over TCP/IP, né? Então ele precisa da pilha TCP/IP para funcionar e ele trafega semelhante ao HTTP, que é over TCP/IP, né? Tem também o QoS, que mesmo estando frágil e tendo falhas de conexão é mantido, né? QoS é a qualidade de serviço e ele possui 3 tipos de qualidade de serviço, 0, 1 e 2, que vai ser explanado mais adiante. Ele abre o canal de comunicação e fecha a todo instante. É isso que facilita com que ele não fique pesado. Imagina várias transações sendo criadas e não fossem fechadas, né? E é muito importante entender que requer dispositivos assim, com recursos muito limitados, né? Como são os dispositivos inteligentes que a gente tem hoje, o Arduino, o ESP32, o antecessor ESP8266, são os mais conhecidos aí, né? Sensores, né? São dispositivos aí que medem grandezas físicas, né? A função deles é mensurar, por exemplo, uma temperatura, pressão, posição, umidade, velocidade, vazão, seja qual for a variável que a gente queira medir, né? Os tipos geralmente ou eles são analógicos ou eles são digitais, né? Por exemplo, temperatura, o laser, ele tem o sensor ultrassônico, por exemplo. Todos eles precisam trabalhar de forma analógica, porque a temperatura eu não tenho, por exemplo, aberto, fechado, 0 ou 1, né? Que no caso, por exemplo, a gente tem os termopares, né? Os termopares que fazem, eles recebem essa temperatura e sofrem uma deformação e criam, né? Uma corrente. Através da junção de dois materiais diferentes, eles conseguem fazer fluir uma corrente, né? E através desse sistema a gente consegue algo linear em relação à temperatura, para a gente saber o valor de uma temperatura, né? O sensor ultrassônico, a mesma coisa, eu vou medir uma caixa d'água, por exemplo, né? A caixa d'água ela tem 1 litro, 2 litros, 3 litros, 3,5, 6, 4, 5, 10, 100. Ela não é cheia ou vazia, né? Eu quero saber quanto eu tenho de água. Não tem como saber, nossa, tá baixo, não, tá alto. A não ser que tá baixo demais, tá alto demais, né? Pode ser. Então, mas a gente precisa mensurar, a gente precisa. O mundo é analógico, né? O horário, a gente tem vários valores, né? Aí a gente tem também os sinais digitais, né? Como por exemplo o sensor indutivo, ele detecta um material que seja lá de aço, né, de ferro, algo maciço. Aí ele recebe esse material próximo a ele cria um campo magnético, ele sabe que tem a presença desse material.
por exemplo, um cilindro, né? Um cilindro, quando ele chega no final do curso ou ele retorna, eu posso colocar um sensor indutivo de início e fim e saber se ele está avançado ou retraído, né? O capacitivo, geralmente ele detecta plásticos, né? Massas, materiais também, né? Resinas. E aí, através, ele também vai falar ou tem ou não tem, né? O sensor óptico, por exemplo, sensor de barreira, né? Se você cortar ele, ele vai mandar 0. Se você tirar o objeto da frente, ele vai mandar 1 para você, né? Então ele é digital. Vamos lá. Aqui estou exemplificando, mostrando para vocês os modelos de sensores indutivos. Os modelos capacitivos são semelhantes, mas cada um tem a sua função, né? O microswitch, por exemplo, ele é digital. Ele vai mandar para mim 0 e 1. Existe uma espécie de equipamento assim que você varia a resistividade, né? Mas aí você está medindo resistividade analógica, né? 1, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Por exemplo, posso estar apertando alguma coisa, mas ele não vai só abrir e fechar, né? Ele não vai que nem um transistor, por exemplo, ou ele está em corte ou ele está em saturação, né? Aqui, sensor de barreira, a mesma coisa. Se eu cortar o fecho, ele manda 0. Se o objeto sair, ele manda 1. Aqui tinha falado para vocês o sensor ultrassônico, por exemplo, né? Ele está medindo uma caixa d'água. Conforme a bomba manda água lá, ele vai mandar água, por exemplo, até chegar próximo aqui do faixa de medição aqui que ele chama, tá vendo? Vamos supor, 1 metro antes de chegar no sensor, que ele não precisa chegar no sensor. Aí quando ele chegar próximo a 1 metro, ele vai mandar um sinal, por exemplo, de 4 mA, né? Dizendo que a caixa está cheia. Aí, conforme a caixa vai sendo usada, por exemplo, vai sendo enviado uma corrente lá de 5 mA, 10, 11 mA, até chegar no 20. A gente faz esse range. Através dessa medição elétrica, a gente sabe mensurar o nível da caixa d'água. Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, tá?